Hoje eu vou te mostrar os principais motivos que você deveria pensar e começar a estudar JavaScript a partir de hoje. Opa, aqui é o José Fortes e está começando mais um episódio aqui do DevMind. E se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o Seja Dev, ainda não conhece o DevMind é um quadro aqui do Seja Dev que funciona como se fosse um bate-papo, uma linha direta entre eu e entre vocês. E a ideia aqui do DevMind é te mostrar as informações que eu gostaria de saber quando eu estava começando a estudar programação, começando a minha carreira na programação, mas que eu ainda não tinha conhecimento. Eu tenho certeza que se eu soubesse todas as informações que eu sei hoje, eu teria chegado onde eu cheguei muito mais rápido. E é isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero que você não só chegue no mercado da programação, não só comece uma carreira na programação, como também chegue da forma mais rápida e eficiente possível, sem atropelar, sem passar por atalhos que não vão te levar a lugar algum. Inclusive, essa é a minha missão aqui no Seja Dev. Eu quero que você consiga começar uma carreira sólida na programação, que você consiga de fato conquistar sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica, que você consiga sim transformar sua vida através da programação e através da tecnologia, como a minha vida foi transformada também, e é muito possível que a sua seja, desde que você consiga saber o que fazer, consiga encontrar o caminho que você vai de fato destravar tudo isso na sua vida, e essa é parte da minha missão aqui no Seja Dev. Então, se você pensa em trabalhar com programação, se você pensa em começar uma carreira na programação, se você pensa ou está cogitando a ideia, ou talvez já está até mesmo estudando, se preparando para isso, eu tenho certeza que os conteúdos aqui do Seja Dev vão ajudar muito você a se preparar melhor, a chegar lá no mercado da tecnologia. Então, se esse é o seu objetivo, se você quer se tornar um programador, uma programadora profissional, te recomendo fortemente que você clique aqui embaixo e faça a inscrição aqui no canal. Aproveita também para ativar o sininho de notificação aqui do YouTube para você deixar o seu like também nesse vídeo, tá? É muito importante que você deixe seu like no vídeo, isso faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de assunto, que você gosta de aprender sobre programação, que você não está aqui só para assistir vídeos aleatórios, e isso vai te fazer receber mais notificações do YouTube sobre outros vídeos de programação que vão te ajudar aí a direcionar melhor a sua carreira. Eu também preciso te dizer que eu estou em todas as outras redes sociais, não só no YouTube, eu estou também no Instagram, estou também no Facebook, então eu sempre trago conteúdos novos por lá, sempre trago conteúdos novos todas as semanas em todas essas redes. Então, se você pensa em se tornar um programador ou uma programadora profissional, aproveita para me seguir em todas as redes que você não vai se arrepender, porque tem muito conteúdo de valor lá, beleza? Bom, o assunto de hoje é um assunto que eu já queria trazer para vocês já faz um tempinho, que eu preciso conversar um pouco mais com vocês sobre esse assunto, que é justamente sobre o JavaScript, sobre tecnologias de um modo geral. Vou falar mais do JavaScript, é claro que já está até no título isso, você já entendeu isso, mas o fato é que existem muitas mentiras, não necessariamente mentiras, mas muitas pessoas acreditam em certos conceitos na programação que não estão corretos, e principalmente pessoas iniciantes. E esses conceitos podem atrapalhar muito a sua carreira, pode atrapalhar muito aí a sua vida na programação. Então, a ideia desse vídeo aqui é que a gente consiga conversar mais sobre esses conceitos, conversar mais sobre isso, e que você passe a ter mais clareza sobre o que você deveria pesquisar, sobre o que você deveria correr atrás e por que você deveria correr atrás dessas coisas. Então, essa é a ideia aqui no vídeo de hoje, e é claro, falar também bastante do JavaScript. Primeiro, por que você deveria aprender ou pensar sobre quais tecnologias você vai estudar e quais tecnologias você não vai estudar? O fato é, na programação a gente tem muitas tecnologias, acredito que com certeza são mais de 100, são centenas de tecnologias. Existe a grande possibilidade de ser milhares de tecnologias. Eu não tenho esse número exatamente aqui, mas existe essa grande possibilidade de ser milhares de tecnologias, provavelmente é. E o fato é, se você fosse pegar dentro das 1000 tecnologias, sei lá, você quer pegar 5, já seria um número bem limitado, né? Dentro de 1000, você pegar 5, é uma quantidade limitada. E o fato é que pegar 5 tecnologias, o que muita gente não pensa, é que mesmo pensando em 5 tecnologias ainda é um cenário difícil para quem está começando. Porque quando você está começando, você precisa de tentar encontrar o mínimo possível de tecnologia, para você ficar bom naquelas tecnologias, e não tentar abraçar o mundo com várias tecnologias ao mesmo tempo. E o fato é que se você começa a entender isso, você precisa de pegar poucas tecnologias e aprender essas poucas tecnologias, ficar bom em poucas ou talvez em uma única tecnologia, você precisa de ser assertivo nessa tecnologia que você vai ficar bom, nessa tecnologia que você vai aprender. Por quê? Porque se você não for assertivo, você vai perder seu tempo estudando uma tecnologia que pode ser que essa tecnologia, por exemplo, não é tão usada. Pode ser que essa tecnologia, por exemplo,
vai ter muito menos vagas do que outras tecnologias. Pode ser que essa tecnologia que você está estudando é uma tecnologia que já está um pouco mais ultrapassada, que não está alinhada com o que você quer fazer. Isso por quê? Porque na programação a gente tem várias tecnologias, porque cada uma das tecnologias são boas para coisas específicas e ruins para outras coisas. Então, quando você pensa em uma tecnologia, você precisa entender também o que ela faz e no que você vai usar ela. Se aquela tecnologia é boa porque você quer trabalhar ou não. Não existe na programação a bala de prata, uma tecnologia que é boa para tudo. Então, você precisa encontrar a tecnologia e encontrar o que você faz com aquela tecnologia. E a partir disso, que você vai começar a decidir, você vai começar a direcionar um pouco mais sobre qual tecnologia vai ser melhor para você, para a sua realidade, porque você quer trabalhar dentro do mercado. Então, é muito importante que vocês parem para pensar nisso no início da história de vocês, no início da trajetória de vocês. E esse é uma reflexão que a gente não vê em todos os lugares, né? A gente não vê que, inclusive, eu acredito que são poucas as pessoas que fazem essa reflexão. E é uma reflexão muito importante para vocês. Você precisa fazer essa reflexão. Então, o fato é que dentro dessa situação de você ter várias tecnologias e você precisar de focar em umas tecnologias ou uma única tecnologia, que é o momento ideal, né? O ideal é você focar em uma única tecnologia. Você precisa ser muito assertivo nessa tecnologia que você vai estudar. Para você ser assertivo nisso, você precisa definir com o que você vai atuar e também qual é a tecnologia ou quais são as tecnologias que você precisa aprender para fazer o que você está disposto a fazer. E o fato é, para você decidir sobre isso, você tem que ter um pouco mais de conhecimento em outras coisas, como por exemplo nas áreas da programação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, tá? Mas o fato é, dentro disso tudo, onde o JavaScript se encaixa nisso? O JavaScript é uma tecnologia que, como todas as outras, ela não é boa para tudo, né? O JavaScript ele é bom especificamente para criar interfaces e para atuar na área web, tá? O que seria a área web? Seria você construir sites, construir às vezes até aplicativos. O JavaScript consegue te auxiliar aí nisso, né? O JavaScript vai ser a ferramenta, uma das ferramentas que você pode utilizar para construir aplicativos é o JavaScript. É a principal? Não é a principal, mas é uma das mais usadas. Não é a principal. Mas o fato é que, no outro lado, assim, se você for pensar no que você vai usar com o JavaScript pode ser utilizado para construir aplicativos. Show de bola. Quer dizer que você deveria estudar JavaScript para construir aplicativos? Não necessariamente. Agora, no outro lado que eu falei para vocês, web. Você deveria aprender JavaScript para poder construir web, construir sites, construir projetos, interfaces web? E aí sim. Por quê? Porque não tem outra forma de você construir interfaces senão usando o JavaScript. E é daí que faz com que o JavaScript seja uma das, se não a mais usada do mercado. Por quê? Porque o JavaScript é a única tecnologia do mercado que te permite construir interfaces. Todos os sites que você entra na sua vida, todos os sites que você abre o seu navegador e digita lá o site, aquele site com certeza utilizou JavaScript para ser construído. A menos que o site seja muito simples. Simples a ponto de não ter como você salvar uma informação, como você consultar uma informação. É praticamente impossível, é quase impossível que você consiga construir um site ou um projeto web que não utilize JavaScript, tá? Então, se você for pensar nessa situação, onde você tem que todos os sites são construídos usando JavaScript, você começa a perceber a importância do JavaScript para o desenvolvimento web. Por quê? Porque não tem como você fazer um site ou fazer uma interface web que não seja usando o JavaScript, tá? Então, um dos grandes motivos de você aprender JavaScript é justamente esse, que você não tem como fazer sites e como fazer interfaces sem ser usando o JavaScript. Sites, no caso, interfaces web, né? Para aplicativos você tem formas de fazer também sem o JavaScript, mas você consegue fazer também com ele, tá? E o fato é que se a gente for pensar nos sites, essa é uma das grandes partes, né? Que esse é um dos plus aí para você estudar o JavaScript. Você consegue, para você construir interface, para você construir o que a gente chama de front-ends. Front-end seria, para você que não sabe também, seria como se seria uma interface. Seria a parte que você entra no seu site ali, você digita no seu navegador e aparece aquelas imagens, aparece ali cores, aparece os textos, tudo aquilo que a gente chama de front-end. É aquilo que roda dentro do navegador, tá? E para você construir aquilo tudo, para você construir isso que roda dentro do navegador, você precisa do JavaScript
além de outras tecnologias que não são linguagem de programação, sim tecnologias como o CSS e como o HTML. Você precisa também de outras ferramentas, quer dizer, você pode usar outras ferramentas também, por exemplo, o React e o Vue ou o Angular também, ou outras também, tá? Mas o fato é que todas as ferramentas, por exemplo, o React, o Angular, o Vue ou qualquer outra ferramenta que vai construir interfaces para você, interfaces web, ela vai utilizar o JavaScript para construir essas interfaces web também. Então, não tem como você aprender isso sem aprender o JavaScript. Por isso que é muito importante. Agora, beleza, imagina que uma linguagem ela é única, exclusiva, você só consegue construir uma coisa específica usando aquela tecnologia, por exemplo, web. Mas assim, o outro lado, que você até pode pensar, tá legal, eu consigo para mim construir interfaces web, eu preciso usar JavaScript. Mas será que interfaces web realmente é uma área grande a ponto de ter demanda do JavaScript? E eu respondo para vocês. Eu não tenho os dados aqui nesse momento, eu não tenho um gráfico para te mostrar nesse momento. Esse vídeo, como eu falei, é um bate-papo, né? Então eu não vou mostrar aqui na sua tela o gráfico. Mas o fato é que a web é a maior área da programação. O fato é que a web é a maior área da programação. Então, se você tem, ao mesmo tempo, a maior área da programação e você consegue construir coisas dentro dessa área usando uma tecnologia específica, aquela tecnologia específica ela vai ser mais utilizada do que as outras. Não tem como. Por quê? Porque é a maior área da programação e porque também não tem como você construir sem aquela tecnologia. Então, de novo, o JavaScript ele é bom para tudo. Não, ele não é bom para tudo. Ele é bom para construir sites, interfaces e é o único que consegue construir sites e interfaces. É a única linguagem de programação que consegue construir sites e interfaces é o JavaScript. Então, você aprender JavaScript faz com que você passe a ter a possibilidade de atuar na maior área da programação, aprendendo uma única tecnologia, tá? Não é aprendendo 10 tecnologias, não é aprendendo 5. Aprendendo uma única tecnologia você consegue construir interfaces, consegue construir essa parte web toda aí, só com o JavaScript e além do JavaScript como linguagem de programação, além do HTML e do CSS como outras tecnologias que não são linguagem de programação, são tecnologias mais simples que vão te auxiliar nesse processo de construção de páginas web. Fato é que essa é a parte do front-end que eu estou falando para vocês, tá? A parte da interface, a parte que você entra no seu navegador aí, que vai ser responsável por mostrar os dados do site ali no seu computador. Tem uma outra parte dentro da programação que seria aquela parte que você constrói os sistemas, tá? Que você constrói, por exemplo, um servidor que vai armazenar algum tipo de informação específica lá dentro. Por exemplo, quando você assiste um vídeo aqui do YouTube, você acessou a interface do YouTube, certo? Você entrou lá, youtube.com, digitou Enter aí, entrou seja no seu celular, seja no seu computador, tanto faz, tá? Você entrou no YouTube e você se deparou com uma tela que tem um monte de vídeos, certo? Que você consegue escolher esses vídeos e dentro dos vídeos você escolher qual vídeo você vai assistir. Concorda comigo? Toda vez que você entra no YouTube é assim. Agora, para aqueles vídeos aparecerem para você ter a possibilidade de assistir esses vídeos, eu sei que parece simples isso, mas é importante que vocês entendam, tá? Para você chegar nessa interface e conseguir visualizar as opções de vídeo que você tem para poder assistir, você precisa concordar comigo que aqueles vídeos precisam estar salvos em algum lugar, certo? E não só o vídeo em si, ou aquele arquivo do vídeo que você vai assistir, como também a thumbnail, que é aquela imagem de capa, como também o título do vídeo, a quantidade de pessoas que assistiram, tudo isso. E para fazer tudo isso, a gente precisa de um banco de dados. A gente precisa de algum lugar que vai processar aquelas informações. Por exemplo, vai processar inclusive que eu sou dono da minha conta, sou dono da conta Seja Dev. E quando eu postar um vídeo, esse vídeo vai sair da minha conta, não vai sair da sua conta, não vai sair da conta do Porta dos Fundos. Vai sair da conta Seja Dev, certo? Então, todo esse tipo de processamento de dados, por exemplo, processamento que eu estou usando na minha conta, estou postando um vídeo, ou estou dando like em um vídeo, como vocês deram aqui like nesse vídeo, tenho certeza que você deu, ou você comentando um vídeo, você fazendo o que é que você faça dentro dessa interface do YouTube, ele vai monitorar isso, ele vai salvar isso em algum lugar que é o banco de dados. E para você ter essa possibilidade de salvar, de gerenciar toda essa quantidade de dados, você precisa de uma outra parte do sistema que chama back-end, tá? Então, back-end, se você já ouviu falar de uma vez, mas não sabe o que é basicamente essa parte do site que roda lá no servidor. Essa é uma parte responsável por conseguir processar os dados, por conseguir armazenar informações, consultar informações, todo esse tipo de coisa, quem faz é o back-end. E o fato é que o back-end, ele roda no servidor, como eu falei para vocês. E por rodar no servidor, ele não tem muita limitação
em relação à tecnologia. Então no back-end você pode escolher a tecnologia que você quiser para poder construir. Então, geralmente um site é feito de pelo menos essas duas partes, tá? É feito da parte visual, que é a parte do front-end, que precisa do JavaScript, e é feito da parte do back-end, que fica no servidor e que pode ser em qualquer tecnologia. Beleza? Entendido até aqui? Fato é, quando você vai construir um back-end, há uns 10 anos atrás, não existia JavaScript para o servidor, tá? Todo mundo tinha que construir em outras tecnologias. Qual era uma tecnologia que era muito utilizada para o back-end, que era muito famosa para a construção de sites? É o PHP, por exemplo. PHP é uma tecnologia que é muito famosa para construir essa parte dos servidores. Pelo menos era mais famoso há um tempo atrás. Hoje em dia não é tanto mais, mas foi muito utilizado. Outra tecnologia, por exemplo, é o Python, o Java. Tem várias tecnologias que você pode utilizar para construir essa parte dos servidores também. Inclusive, nos dias atuais, você pode utilizar uma que é muito famosa também, que é o próprio JavaScript. Sim, com o JavaScript você consegue construir também os servidores. Para você construir os servidores com o JavaScript, a gente usa uma forma de conseguir interpretar aquele código em JavaScript que se chama Node.js. Então, Node.js, quando você ouviu falar, você já ouviu falar, não sei, mas quando você ouvir falar de Node.js, isso significa que você está falando do JavaScript rodando lá no servidor, lá no back-end. Você está falando do JavaScript para fazer esse processamento de dados de servidor, para você fazer esse armazenamento de informações, assim. E aí tem outro ponto também, tá? Que é importante deixar claro. O servidor, ele não armazena informação, ele conecta ao banco de dados que vai armazenar essa informação, tá? Então, o back-end não é onde armazena a informação, mas é onde conecta para armazenar no banco de dados, tá bom? Então, geralmente você divide os sites em pelo menos essas duas partes, a parte do front-end e a parte do back-end. E de uns tempos para cá, o JavaScript ele ficou muito poderoso para rodar também no back-end. Ele começou a ser muito utilizado para rodar também no back-end. E aí, de uns 5, 6 anos para cá mais ou menos, passou a ser muito possível que você conseguisse atuar tanto no front-end quanto no back-end usando essa única tecnologia, usando o JavaScript. Então, isso fez com que o JavaScript começasse a ser muito, muito utilizado. Inclusive, já faz pelo menos uns 8 anos, talvez mais, acho pelo menos uns 6 anos, não sei se chegou a 8, mas provavelmente sim, mas para ficar no seguro, já faz pelo menos uns 6 anos que o JavaScript ele é a tecnologia mais usada do mundo. Então o JavaScript, ele há 6 anos já, pelo menos, provavelmente mais, ele está como linguagem número 1, linguagem de programação número 1 mais usada do mundo. Isso acontece justamente porque o JavaScript é a única tecnologia que roda na parte web, na parte de construção de interfaces e também ele roda na parte de construção de servidores. Isso faz com que o JavaScript fique muito... Quem aprenda JavaScript seja um profissional que fique como se fosse um profissional coringa, né? Você consegue construir servidores e você consegue também construir interfaces. Então é claro que você pode construir só servidores ou só interface, mas o fato é que você também pode construir os dois. Inclusive o profissional que sabe construir os dois, tanto a parte do visual, a parte das interfaces, como a parte também dos servidores, é um profissional conhecido como Full Stack. E hoje em dia, se você for olhar no gráfico de vagas, no gráfico de vagas abertas, de áreas da programação, o Full Stack é a maior área da programação. O Full Stack é o cargo que mais possui empregos na programação. É o Full Stack, seguido do back-end e depois do front-end. Então os 3 primeiros são cargos fortemente relacionados à web. E aí é importante dizer, quando você constrói back-ends, não necessariamente esse back-end ou esse servidor vai ser para a web. Você pode construir um servidor também para aplicativos. E é por isso que o back-end está à frente do front-end. Então se você for olhar no gráfico, ele tem, em primeiro lugar, Full Stack, segundo lugar, back-end, terceiro lugar, front-end, que seria a criação de interfaces. E você aprender a trabalhar com JavaScript faz com que você consiga, de fato, concorrer com as vagas tanto da parte do front-end quanto da parte do back-end. E aí vem um outro passo, uma outra situação que é importante que vocês saibam, que não é você aprender o básico, tá? Você não vai aprender ali uma coisinha, 5 minutinhos ou, uma semaninha, talvez um mêsinho ali estudando que você vai conseguir chegar nesse nível de construir essas coisas. Você vai precisar realmente se dedicar, você vai precisar realmente aprender o avançado com aquilo, não é só o básico. Então, isso é um erro que muita gente comete, de tentar aprender só o básico, de fazer só o mínimo possível, porque com o mínimo aqui eu sei que eu vou conseguir uma vaga, e não é bem assim. Você precisa sempre
estar atento para chegar no máximo que você conseguir. Quando você chegar no nível de programação que você já está dando o seu máximo e você está conseguindo construir coisas realmente complexas, esse é um nível que você precisa para você entrar no mercado de programação. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso e na programação, mas eu vou repetir agora, né? Na programação, você não precisa necessariamente de diplomas, você não tem concorrência por diploma, você não precisa fazer uma faculdade, você não tem ali pessoas que vão avaliar sua capacidade pelo diploma. Pelo menos assim, na grande maioria das vezes não. Claro que deve ter uma exceção ou outra, mas na grande maioria das vezes isso não acontece. Mas assim, em contrapartida, como não tem ninguém avaliando o diploma, avaliando se você colou grau, se você não colou grau, se fez faculdade, não fez faculdade, a sua forma de avaliação vai ser no que você consegue construir. E para você conseguir, de fato, construir alguma coisa que vai chamar a atenção, que você vai, de fato, ser possível que você entre no mercado, você precisa, obrigatoriamente, de ter um nível técnico bom. Não estou dizendo um nível elevado, você não precisa ser um gênio, claro que não. Mas assim, você precisa ter um nível técnico suficientemente bom para você conseguir construir sistemas relativamente complexos com aquilo. É isso que o mercado espera de você. Então, como você vai fazer para você chegar nesse nível? Se você estiver estudando várias tecnologias ao mesmo tempo, você provavelmente vai demorar anos e anos para você chegar nesse nível. Por quê? Porque você vai tentar chegar no nível de construir coisas avançadas usando 2, 3 tecnologias, você precisa ficar muito avançado em 2, 3 tecnologias diferentes, tá? Mas assim, por outro lado, se você começa a estudar mais especificamente o JavaScript, por exemplo, você vai conseguir construir coisas nesse nível de complexidade muito mais rápido do que quem não está estudando o JavaScript ou que está estudando várias tecnologias ao mesmo tempo. Não é nem questão de, porque eu sou melhor, porque eu sou pior do que ninguém. Não é isso. É questão de você ter menos coisa para você estudar. Se você aprender a construir, se você aprender o JavaScript para o front-end, para construir interfaces, você já vai estar muito próximo de aprender um pouquinho a mais e conseguir construir servidores também. Então, se você já aprendeu, por exemplo, JavaScript para construir front-end, você já passou pela parte mais difícil, que é aprender a lógica, que é aprender a dominar ali os conceitos do JavaScript, um monte de coisa que pode dar dor de cabeça. Você passou por isso tudo para conseguir construir front-ends, por exemplo, é um pulo para você chegar no back-end também. Então, por isso que vale muito a pena que você, de fato, aprenda JavaScript e aprenda a construir esse tipo de interface. Você aprenda a construir essas ferramentas que são mais avançadas. Você aprenda a construir, de fato, os projetos. Você aprende a construir de fato projetos que são avançados, porque se você ficar no básico, no mínimo possível, você vai continuar sempre andando em ciclo sem conseguir evoluir. E o que eu vejo que é um erro muito comum, muito clássico de pessoas iniciantes, é que as pessoas começam a aprender uma tecnologia, aí pula para outra, vai pulando de uma para outra e não vai evoluindo. Você precisa de evoluir a ponto de ficar muito bom naquilo. Você não é para você aprender o mínimo do mínimo para poder entrar no mercado. Você tem que aprender o máximo que você pode, o máximo que você consegue. E para você otimizar esse aprendizado e realmente chegar no nível que você precisa, que o mercado espera de você, você precisa de diminuir seu escopo de tecnologias. E a melhor forma de fazer isso é você encontrar as tecnologias que são mais chave para você. Tecnologias que vão realmente te dar mais possibilidades em menos tempo, ou pelo menos na mesma quantidade de tempo. Imagina se você levar 6 meses para aprender uma tecnologia. Não vale mais a pena você aprender uma tecnologia nesses 6 meses que você consegue construir mais coisas do que você aprender uma tecnologia que você consegue construir um conjunto mais limitado de coisas, considerando que as duas são mais ou menos o mesmo grau de complexidade? Porque assim, sendo bem sincero para vocês, existem graus de complexidade na tecnologia, claro que existe, mas o JavaScript ele não é uma tecnologia muito complexa. É uma tecnologia até relativamente simples de aprender. Assim, comparado com as outras, não significa que é fácil, tá? Muita gente confunde simples e fácil. Ser simples significa que, dado o conjunto de outras tecnologias que tem no mercado, o JavaScript está entre as mais simples. Não significa que aprender JavaScript é fácil. Geralmente, aprender programação de maneira geral não é fácil. Você aprender o básico, o mínimo do mínimo ali, fazer uma coisinha simples, pode até ser que seja interessante para você. Você aprender a parada mais complexa, você chegar no nível de entrar no mercado, num nível que realmente vai trazer frutos para você, vai trazer frutos para a empresa que você trabalha, aí a história começa a ficar diferente. Aí você precisa realmente de se dedicar mais, de encontrar o seu caminho ali para você, de fato, chegar nesse nível. Para você chegar nesse nível,
se você diminuir o seu escopo, se você diminuir um conjunto de coisas que você precisa aprender, que você pensa em aprender, a grande possibilidade é que você vai, sim, chegar no mercado de trabalho muito mais rápido que as outras pessoas. Eu costumo dizer que você saber dessa informação que eu estou passando para vocês e usar isso, obviamente, né? Não basta só saber fechar esse vídeo e estudar um monte de outras coisas diferentes. Você precisa, de fato, pegar essa informação e levar adiante e usar na sua vida. Beleza, eu aprendi que eu tenho que aprender menos tecnologias, que eu vou diminuir meu escopo para poder avançar mais nessas tecnologias. Beleza, então a partir de agora, você passe a fazer isso de verdade. Não é assistir, fechou e bora para a próxima, porque isso não vai funcionar. É importante que você assista de verdade. E o fato é que quando você chegar nesse nível de você construir essas coisas mais complexas, o mercado vai te contratar. Não tem jeito. E eu já vi isso acontecer com muitas pessoas diferentes, tá? Eu falo isso não só por conta própria, porque aconteceu comigo. Eu fiquei muitos anos estagnado também na minha carreira, tá? Eu fiquei muitos anos para conseguir entrar no meu primeiro emprego. Para mim não foi com um ano nem 2 anos, para mim foi com cerca de 5 anos que eu fiquei estudando, me preparando para conseguir entrar no meu primeiro emprego. E quando eu entrei, eu ainda percebia que eu não sabia nada. E eu sabia muito pouco, né? As coisas começaram a ficar melhor para mim, as coisas começaram a se alinhar melhor para mim quando eu comecei a seguir essa questão de aprender uma única tecnologia. E eu fiz isso mais por desespero mesmo, tá? Ninguém me falou na época que eu tinha que fazer isso. Eu fiz por desespero, porque eu queria começar a trabalhar e não conseguir emprego. Eu fiz por desespero de procurar uma única tecnologia para me aprender e gerou muito resultado para mim. Gerou tanto resultado que hoje eu tô aqui contando para vocês sobre esse resultado. Tô aqui tentando ajudar vocês a chegar nesse mesmo resultado. Mas o fato é que para você chegar nesse resultado, você precisa, de fato, se dedicar, de fato, diminuir o seu escopo, porque não basta só dedicação. Se você estiver se dedicando em várias tecnologias, a grande possibilidade, e eu sinto muito dizer isso pra vocês, tá? Mas a grande possibilidade é que você vai ficar muitos anos aprendendo um monte de coisa aleatória, mirabolante, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, se você tá tendo essa chance de me escutar nesse momento, se tá tendo essa chance de ver esse vídeo nesse momento e aprender mais sobre esse assunto, eu te recomendo fortemente que você use esse vídeo, esse assunto ao seu favor e que você, a partir de hoje, a partir de agora, procure começar a aprender poucas tecnologias e, de preferência, tecnologias que vão te dar mais resultados. E olha, eu desconheço, pelo menos eu considerando todos os gráficos, todos os dados que a gente tem hoje em dia disponíveis no mercado, eu sinceramente desconheço outra tecnologia que seja mais eficiente e que seja mais rápido de você aprender, que vai te trazer mais resultado do que você aprender o JavaScript. E os motivos disso foram os motivos que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. É o fato de você conseguir, com poucas tecnologias ou com uma única tecnologia nesse caso, você aprender a construir muitas coisas com ela. Você pode construir tanto a parte visual dos sites, que seria o que a gente chama de front-end, como também a parte dos servidores do site, que seria o que a gente chama de back-end. E isso faz com que você consiga destravar uma outra posição, que seria a posição de full stack, que é o profissional que domina o front-end e back-end. Então, o JavaScript é uma das únicas, provavelmente a única, não, é a única tecnologia com certeza que te dá essa possibilidade. Eu digo assim que é a única com certeza porque assim, tem uma outra ainda que faz uma coisa semelhante a ela, que é o TypeScript. O TypeScript, só para resumir para vocês, ele é uma modificação do JavaScript, tá? Então o TypeScript ele executa exatamente o JavaScript, porém modificado. Então ele traz como se fosse coisas novas para o JavaScript, tá? Então, inclusive um código TypeScript, ele é executado no navegador, ele consegue ser executado no navegador. Por quê? Porque o TypeScript ele é convertido para o JavaScript antes de ir para o site. Então, um TypeScript sim, ele é um JavaScript com outras funcionalidades, com diferenças ali dentro, mas que, no fim das contas, vai converter aquele código TypeScript para um código JavaScript que vai ser rodado no computador, vai ser rodado no navegador, no site, aí, em qualquer outro lugar. Então, toda vez que você ouve falar de JavaScript, você também pode incluir nesse lugar o TypeScript também. Todo lugar que roda JavaScript também roda o TypeScript, desde que você faça esse passo anterior, de você, dentro ali do seu código, você ter o que a gente chama de transpilação, né? Você ter algum pedacinho que vai converter o código que você tem em TypeScript para um código JavaScript. Isso é feito a todo momento, não tem como você rodar TypeScript sem o JavaScript, tá? Ele sempre é convertido pelo JavaScript. E o fato é que, bom, para finalizar esse vídeo, inclusive, né, já ficando um pouco longo, que se você quer começar uma carreira na programação e quer ter mais
direcionamento no que você vai estudar, na tecnologia que pode te trazer mais resultados, novamente, eu não tem como eu te dizer exatamente que isso vai ser 100% verdade para você, porque se você quiser trabalhar em outra área que não seja essas áreas que eu falei aqui, por exemplo, você quer trabalhar com blockchain, não sei, você vai precisar aprender outras tecnologias que não é o JavaScript, tá? Mas assim, se você quer migrar para a área que tem mais oportunidades no mercado, para a área que você vai ter mais vagas disponível, para a área que você vai conseguir atrair o maior número de empresas disponíveis a te contratar, muito provavelmente essa área vai ser a área web, vai ser a área do front-end, do back-end ou do full stack. Em ordem inversa, né? Vai ser a área do full stack, do back-end ou do front-end. E para você aumentar muito as suas chances de conseguir um emprego nessa área, você precisa obrigatoriamente aprender o JavaScript. Então, meu conselho para você, a partir desse vídeo, para você seguir daqui e conseguir melhorar, aproveitar, aumentar aí a quantidade de... aumentar as suas possibilidades dentro da sua vida, as possibilidades de você entrar no mercado, eu te recomendo fortemente que você vá aprender o JavaScript, ou se você por algum motivo não quiser entrar nessa área, quiser procurar outra área, que você foque em uma única tecnologia, porque isso vai trazer muito resultado para você que está assistindo aqui agora e que quer começar uma carreira na programação, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar seu like, aproveita para compartilhar com seus amigos, aproveita também para deixar seu comentário aqui embaixo, me dizendo o que você achou, me dizendo suas dúvidas, vou tentar responder todo mundo. E é isso, a gente se fala nos próximos vídeos, toda semana tem vídeos novos por aqui, mais que um vídeo por semana, inclusive, tem vídeos quase todos os dias aqui. A gente se fala nos próximos dias, um abraço e tchau, tchau!